noite, boa noite, boa noite, Val. Boa noite, Nath. Oi, gente, todo mundo tá entrando. Boa noite. Oi! O que tá aparecendo aí? Ah, tudo, menos eu, é isso? Atenção. Gente, Agora sim! Boa noite, tudo bem? Olha o pessoal entrando. Cadê Fefe? Cadê Fefe? atrasada Ai! a transmissão. Oi, Fefe! Oi, pessoal, tudo bem? Olha a Fernandinha entrando, gente. A Carolzinha! Olha a Carol aí. Oi, Eu Carol, tô, man- Adi. eu tô mandando aqui os últimos recadinhos pro pessoal entrar. Mandando o link, né? Para o Sim, pessoal para conversar com a gente. hoje a gente vai falar sobre TDAH. Adoro. Apresentando para vocês a nossa querida e amada principal DTH do grupo, Fernandinha. Faz a TV. E aí, pessoal, saudade de todo mundo. Sim, oi, Ju. Vamos, vamos bater um bate-papo bem legal aí. TDAH, para quem não sabe, transtorno de atenção e hiperatividade. Exatamente, né? Esse transtorno de déficit de atenção, ele tem como principal característica a falta de atenção. E aí todo mundo acha que isso quer dizer que a pessoa não consegue prestar atenção em nada. E isso não é verdade. Esse é o primeiro mito que a gente vai derrubar, né? Primeiro mito da noite que vamos derrubar. Sim, primeiro dia né? Hoje a gente que trabalha com crianças, trabalha com aprendizagem, vem muito uma febre de todo mundo tem TDAH. E não é assim que funciona. Não, Outro mito. não é assim que funciona, né? Para alguém, para a gente falar, afirmar que alguém tem TDAH, é todo uma pesquisa que é feita, todo um conjunto Uma observação de comportamento, de rendimento escolar, comportamento em família, não é mesmo? A duração desses comportamentos, então eles têm que acontecer mais de 6 meses para a gente poder colocá-los como sintoma. E eles têm uma classificação. Então, não é só uma observação do profissional, né? Que vai olhando, não, mas ele é desatento, ele é isso. A gente tem várias escalas padronizadas e testadas, né? para a gente afirmar para a gente poder falar que é um diagnóstico. Não vai ter um achismo. Exatamente. E aí é super importante o médico, né, o psiquiatra entrar, porque quem dá diagnóstico é médico. A gente fala isso, gente, muitas vezes. Neurologistas, não é mesmo? Exato. E o médico, ele vem com, então, todo esse conhecimento, porque uma outra coisa que as pessoas não entendem é que o TDAH acontece no cérebro e é algo físico também, né? Isso tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem um impacto nesse cérebro. Então, são várias coisinhas que eu acho que a gente pode ir falando aqui sobre o TDAH. E eu queria começar falando dos 3 tipos. Sim, só para a gente finalizar essa parte, então, do médico diagnosticar, gente, psicólogo, professor, não dá diagnóstico, nem o neuropsicólogo. Ele vai fazer as avaliações e ele vai sugerir um diagnóstico de acordo uma hipótese. Exato. De acordo com a observação e o resultado dos testes, essa é a hipótese.
Diagnóstico quem dá, então, é o médico. Sim. Então, tanto os professores como os alunos, os pais, atenção. E com os psicólogos a mesma coisa, que a gente acaba entrando na prática diária e quando a gente comenta, às vezes a pessoa acha que a gente está falando como um diagnóstico. A gente toma bastante cuidado para falar de hipótese diagnóstica e reforçar isso muitas vezes. Sim, ixi, a Vandinha acho que deu uma travada. Oi, gente, tá um monte de gente. Oh, voltaram. A gente estava falando da importância do diagnóstico feito por médicos. E importante também, né, gente? O diagnóstico, quanto mais cedo ele for feito, mais tempo a gente tem de mostrar para essa pessoinha, para essa criatura, que ela tem todo o potencial do mundo, né? Então, a gente tem que observar as crianças assim e médico para diagnóstico. Sim, o Nil tá toda semana acompanhando a gente. Obrigada, Nil. Os 3 tipos, Sam. Os 3 tipos, onde eu estava. Isso. Ixi, a Vandinha. Gente, vocês estão me vendo? Estão ouvindo eu e a Fê? É só a Vandinha que tá com essa oscilação? Ou somos nós? Ou somos nós? Isso é... Voltou. Oi, Pi! Ai, o Bruno! Bruno. A tia Elia também tá aí. Somos nós duas? Ou a Vandinha só para a gente poder tentar alinhar alguma coisa aqui com a internet? Sim. Tô aqui. Só a Vandinha. Eu estou vendo vocês. Obrigada, gente. Ó, travou, mas voltou. Perfeito. Legal. Gente, é porque não tem quase ninguém usando a internet, quase ninguém fazendo Gente, a Bia tá com a gente. A Beatriz Araújo tá com a gente. Seja bem-vinda. Que bom te ver. Que saudades! Sua linda. Gente, olha que legal, então. Temos 3 tipos de TDAH. 3 tipos. É super importante, tá? Porque é isso. Quando a gente fala de TDAH, a gente não vai generalizar. Então, os 3 tipos. O subtipo desatento, onde predominantemente ele vai ter uma dificuldade da atenção, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O subtipo hiperativo, onde então é aquela pessoa que não consegue se conter no corpo dela. Gente, não sei sobre o que eles estão falando, tá certo? Não conheço ninguém então, assim. Se a pessoa não para quieta, e em crianças isso é muito grande, tá? Em adultos é muito perceptível, mas na criança é aquela criança que ela não consegue parar. E quando você fala com ela, você vê que ela tá sofrendo, não é que ela não quer. Ela não consegue. Isso é muito ruim. E é difícil, né, Sam? Muito Desculpa. difícil, Vandinha. Desculpa eu cortar teu raciocínio, que assim, eu acho que tem uma amargura aí das mães, porque criança é sempre muito saltitante, né? E de repente, assim, quando eu acho que é legal a gente falar isso mais pra frente, quando é que eu preciso observar que isso não seria tão normal, está um pouquinho além do limite, né? E o terceiro subtipo, que é o misto, que tem um pouquinho dos dois. Então, tem tanto um pouco da desatenção, quanto um pouco da hiperatividade. E o TDAH, é claro, aqui a gente lida com um público mais infantil e adolescentes, mas hoje a gente tem muitos adultos com TDAHs. E não existia isso antes? Isso é besteira, não existia antes. Isso é coisa da internet. Criança terrível mesmo. E aí eu acho legal a gente falar a Fê, que é uma TDAH diagnosticada tardiamente, tá? Então, não foi na infância, foi mais tarde que ela recebeu esse diagnóstico. Conta um pouquinho da sua experiência, Fê. Gente, o que acontece? Então, eu do subtipo hiperativo, é uma criança agitada, mas também não era muito fora do padrão. Era só uma criança agitada. Hoje é que aparecia muito isso na escola. Como? Eu não parava de falar. Bom, eu não parei de falar até hoje, tá? Mas era algo demais. Cutucar os colegas, aí puxava a mesa, né? Tudo que é uma atividade em que eu precisasse me envolver, ótimo, eu ia. Agora, que eu precisasse me concentrar, eu ficava cutucando, eu criava historinhas com lápis, com a borracha, com o apagador,
né? É assim, era uma criança que gostava muito de conversar e mexer com o coleguinha do lado. Bom, como isso reflete na vida escolar? Todas aquelas dificuldades. Então, ficou de recuperação na segunda série em matemática. Na terceira em português, matemática. Na quarta, português, matemática, ciência. Na quinta, português, matemática, ciência, geografia e história. E aí começa a se criar uma história de que você não é bom o bastante para a escola, ou que aquilo é muito difícil, aquilo é muito chato. E uma coisa interessante que acontecia comigo e com a maioria dos TDAHs que eu conheço, adolescentes, né, principalmente do subtipo do hiperativo, a gente acaba levando o nome de displicente, de preguiçoso, de vagal. Por quê? De levado, né, Vê? Ai, ela é muito levada. Né? E na verdade, o que acontece? Gente, hoje a gente está tendo uma live sobre TDAH. Né? Quando eu estudava 20 anos atrás, né, deixa pra lá, eu coloquei 20 porque agora que eu fiz a 20, já vi que não é a 20, mas tudo bem. Não se falava mesmo do TDAH, embora a primeira vez que ele surge na história, como descrição, ele está lá em 1800 e alguma coisa, ele não tinha esse nome. Sim, né? Ele vem sendo trazido de uma outra forma. E é importante, então, a gente falar um pouquinho da nossa história, que antigamente as crianças que causavam problemas, elas eram excluídas da vida escolar, né? Elas saíam, elas iam, às vezes, para colégio interno. Elas iam trabalhar com a família. Iam trabalhar, elas eram retiradas dessa vida escolar. Hoje a gente tem uma lei que é proibido, você não pode fazer isso, você não vai tirar a criança do ambiente escolar. Mas conviver com essa criança pode ser muito difícil. E Sim. A hiperatividade, para vocês entenderem quão grave ela pode ser, então nós tivemos um caso aqui, onde a mãe começou a perceber que ele estava tendo ausências, tá? Então, que ele dava uma desligada. Uma paralisada. Uma gente. paralisada. Então, assim, tá brincando e de repente para. E volta. Como se nada tivesse acontecido. Exato. Obviamente, somos uma equipe multidisciplinar, encaminhamos para uma neuro, e o que acontece é a hiperatividade do cérebro era tão grande, que o que começou a acontecer começou a paralisar esse cérebro. E aí a gente tem um combinado que se chama epilepsia de ausência, Sim. junto com o TDAH. Então, gente, e olha curioso, né? A gente falando de hiperatividade, e aí me veio à cabeça, porque tem aquela criança que não dá trabalho, que é quietinha, que na sala de aula... Essas a gente né? precisa cuidar muito, porque aí acontecem duas coisas. O hiperativo, gente, também não é só físico. Essa hiperatividade é mental. Então, eu posso ter uma criança que está fisicamente contida, mas o cérebro está a 1000 por hora. E é difícil fazer o freio deste cérebro. Então, em algumas lives, e eu sempre costumo falar, né, do córtex, dessa parte aqui da frente, gente, atrás da testa, nosso córtex pré-frontal. Ele é responsável pelo nosso controle inibitório. O que é isso? É o nosso freio de mão. Eu brinco que o TDAH, muitas vezes, é uma Ferrari com freio de Fusca. Depois que eu vi essa frase, gente, isso não tem sentido na minha vida. Né? Porque não era uma questão de inteligência, e sim de freio. A questão era parar, poder estudar, fazer um resumo. Gente, resumo eu demorei. Então, essas atividades longas, né, Fê? E com a recompensa lá no final, ai meu Deus, eu cheguei num terço e já desisti, porque eu quero a coisa imediata, eu quero a coisa acontecendo agora. Gente, deixa eu dar oi, porque eu quase morri na outra live. Pro meu maridão, oi! A Neia. Deixa eu dar oi pra galera. Gente, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos, obrigada por vocês estarem com a gente. Pau na máquina, desculpa aí. Desse freio, gente, o quanto é difícil, às vezes, a gente conseguir puxar. Vamos lembrar que, então, esse córtex é a última parte do cérebro que vai se formar. Então, adolescentes não têm esta parte, beleza.
né? Lembra que eu dei o exemplo numa outra live que eu brinquei que aqui na frente mora aquele anjinho que fala, olha, né, você tem que ir lá fazer a tarefa, a lição de casa, né? Então, o adolescente já não tem as asas. O adolescente com TDAH ou a criança com TDAH não tem as duas asas e tá com as duas pernas quebradas. Então, é tudo mais difícil, tá? Então, esse manejo é complicado. E aí, né, nós três aqui, eu sou a psicóloga, a Fê psicopedagoga, Vandinha psicopedagoga, mas a Vandinha cuida do pessoal do reforço. E por que é importante isso? Porque então a gente vai ter um prejuízo direto na aprendizagem, tá? E é muito difícil numa classe de 30 pessoas você vê a criança pulando que nem pipoca e você conter essa criança, ela vai perder. Isso é uma coisa importante também na hiperatividade. Muitas vezes a criança ela é hiperativa, ela tem a atenção preservada, porém a hiperatividade atrapalha no processo atencional. Então, ela não vai ter prejuízo escolar, propriamente dito, porque ela consegue dar conta, mas a hiperatividade vai tirar ela do foco. E aí vem o pessoal, né? Aqui a gente instrui os tutores para tentar ajudar nisso, porque o professor, coitado, ele está muito sozinho nesses momentos. Isso é muito difícil para quem está ensinando. Acho que agora que a gente está em casa... Justo. Difícil. Olha, gente, tem uma pergunta que é do Jailson. Jailson foi tutor do Me Salve, né? Agora está num projeto grande aí, cuidando de Olimpíadas e tal. E ele pergunta, justamente nesse momento que nós estamos vivendo, como os pais e professores poderiam atuar com aluno de TDAH utilizando o ensino remoto, Fundamental 2 e médio? Isso é justo. Porque o que acontece? Então, além de tudo, no estilo remoto, a gente pode ter dois tipos de reação. O primeiro, o TDAH, que ele vai entrar em hiperfoco. O que é isso, gente? Lembra no começo que eu falei que o mito era que a pessoa não prestar atenção? Por quê? O grande problema é que o TDAH tem dificuldade de manejar para onde ele quer focar essa atenção. Então, ele não vai conseguir prestar atenção em algumas coisas que eram necessárias para ele e, ao mesmo tempo, ele vai entrar em hiperfoco em outras coisas. O que isso quer dizer? Então, de repente, ele entra num jogo, ou ele entra num quebra-cabeça, ele entra num cubo, ele entra em algum assunto que ele gosta muito e ele vai fazer assim. Ele só vai querer fazer aquilo. Só aquilo, só aquilo, só aquilo. Porque entra em hiperfoco. E é difícil sair daquela atividade para começar a engajar outra. Sim. Então, essas trocas de atividades são muito difíceis. Sim, porque isso exige uma atenção alternada. Isso é muito complicado. Exato. Né? Que é onde a gente tem, né, esse gap. E aí, o que acontece? Né? Nas aulas remotas, você vai ter o cara que, porque está remoto, ele consegue entrar em hiperfoco e ele até vai render melhor do que no presencial, porque ele tem menos estímulos de amiguinhos e aquela coisa toda para cutucar, mas você vai ter um sofrimento maior quando ele não consegue fazer esse hiperfoco, né? E aí ele vai entrar num momento de desatenção gigante. Então, uma dica são recursos visuais, não ficar só na fala. Aqui vocês estão me vendo falar, vendo a Fê falar, vendo a Wanda falar. Isso é cansativo, tá, gente? A gente agradece que vocês estão aqui, mas cansa. Você ficar olhando para o seu celular, 40 minutos, 1 hora, vocês vão ver, a gente vai acabar a live e vocês estão, nossa, vai ser cansativo e é cansativo pra gente. Então, para um TDAH, isso é muito cansativo. Interessante é recurso visual. Então, por exemplo, o que alguns professores têm feito é pôr o slide de apresentação e ir tentando falar acompanhando esse slide. Isso é um recurso legal. Outro recurso, você está vendo que está perdendo o foco? Põe um vídeo no meio do YouTube. Pega alguns vídeos legais. Quebrar o ritmo. Quebra esse ritmo. É outra dica bacana. Para a gente tentar fazer com que esse TDAH consiga trazer a atenção dele de volta, tá? É muito sofrimento. E eu acho importante a gente
falar isso, né? Que então a gente tem esse sofrimento da aprendizagem, atenção e o sofrimento psíquico de ser o TDAH. Sim. E aí você tem um sofrimento também que a gente não pode excluir, que é o familiar. Porque é difícil lidar com uma criança que está com dificuldade. É difícil lidar porque, como mãe, como pai, você se frustra porque o seu filho não consegue prestar atenção como ele gostaria ou como você gostaria. As notas, às vezes, não rendem o que precisam render. O comportamento, até porque ele tem uma dificuldade de controle inibitório. Então, ele não puxa esse freio na velocidade. Às vezes, ele tem um comportamento impulsivo, acaba sendo muito embativo. Né? Então, a gente acaba entrando, se a gente não tem um bom manejo e, às vezes, um auxílio, num sofrimento familiar. Sim. Fê, eu só quero ler aqui o que falaram pra gente. Gente, Primeiro eu quero sem óculos, tá? Primeiro eu quero dar oi para Portugal. Oi, tia Graça. Olha, somos internacionais! Gente. O que eu acho, olha só, a Bia falou, ó, Mafezoca já fazendo slide para apresentar, né? O pessoal gostou dessa dica do slide, já eu gostou bastante. E aí o Nil falou, a Gabi até os 12 anos era muito tímida, tinha um pouco de déficit de atenção. Ela fez teatro no colégio e agora fala mais que a nega do leite. E aí, isso é importante. A atenção, gente, ela é algo que a gente treina, tá? Então, isso! não vai ter a mesma atenção que um adulto. E por isso, meninas, a aula dura 45, 50 minutos. Porque a tendência é a atenção cair. A gente não consegue manter a nossa atenção por tanto tempo. Então, é normal, Nil, que a Gabi fosse mais tímida e tivesse menos atenção. Ela estava treinando isso ainda, né? Com o tempo, meninas, criando essa forma. eu acho que tem um mito que apareceu aqui nas minhas conversas durante a tarde, que é a questão que o TDAH não tem memória. Ai, gente, vamos lá. Esse é o mito. Por quê? Quantas vezes uma pessoa... Bom, se eu falar de Chaves, todo mundo que me conhece mais próximo vai rir. Não ri, Vandinha, porque faz 3 meses que eu a Chaves, faz 3 meses que eu não saio de casa. Olha. Né? Por quê, gente? O que acontece? Vamos lá. Às vezes a gente não sabe onde a gente pôs a chave, porque simplesmente, na hora que você pôs, você não prestou atenção. Certo? Certo. Então, não dá para lembrar do que você não pediu para o cérebro guardar. Você não focou a sua atenção naquilo para lembrar. Né? Se você sair no estacionamento do shopping, vai demorar esse teste, né? Sem olhar lá, puxa, eu estou no D24. Né? Você não vai saber. Você tem que olhar. Aí valem as estratégias, né? Porque quando eu faço qualquer estratégia de associação, eu vou fazer com que a minha atenção filtre e aquilo vai estar na minha memória. Então, muitas vezes, e na maioria delas, quando a gente não tem memória, a gente tem uma questão atencional. Certo? E Fê, assim, a gente está falando do TDAH, muito bem. E aí, assim, por que um cérebro, ele tem TDAH, né? É químico, é neurotransmissor. Então, A neurociência ainda não bateu o martelo, né? Essas pesquisas estão rolando. Como é que é isso? É uma questão de neurodesenvolvimento. A formação do cérebro, quando ele está lá se formando, e vamos lembrar que esse cérebro, então, não se forma só até o nascer, ele continua em formação até a fase adulta, e hoje a gente pode falar que a gente está cada vez mais sabendo descobrindo, sobre isso, né? Que o nosso cérebro, ele continua se transformando, tanto para envelhecer, né? Então, esse cérebro, ele não é algo estático, como antes acreditavam, que cérebro e coração era imutável. Não, a gente tem a plasticidade cerebral, que é a capacidade de trabalhar com outras funções em outras áreas. A gente tem que... não exatamente substituir, mas né, fazer com que as coisas funcionem diferente para cobrir um déficit de um lugar ou do outro. E né? forte isso que é mais ou menos assim. Gente, tem idade para aprender alguma coisa?
Não! Será que uma pessoa mais velha consegue aprender? Consegue. Consegue. Então, o cérebro tem essa capacidade. E isso mostra um pouquinho o que é essa capacidade de mutação do cérebro, tá? Porque quando a gente aprende alguma coisa nova, consequentemente, a gente está criando novos neurotransmissores. O TDAH algo então, do neurodesenvolvimento, e isso é bem complicado, porque não se tem uma causa raiz, tá? Você não pode falar, isto é o culpado do TDAH. A gente sabe, sim, que famílias que têm mais casos de questões de saúde mental têm mais chances de ter. Mas, gente, isso é para tudo. Qualquer tipo Tem de as questões do parto, os bebês que nascem com pouco peso, muito prematuros, né? Que tem essa. Existem relações, existem produções acadêmicas falando dessas questões. Né? E a questão do neurotransmissor, que eu acho que está um pouco mais adiantado, né? a questão do alcoolismo, a gente tem a questão do tabaco, né, durante a gestação. Então, assim, todos esses fatores podem influenciar, sim, mas qual é a causa? Gente, a gente não vai conseguir aferir isso. O que a gente consegue aferir se tem ou não tem, como hipótese, para que o médico, então, diagnostique. Teve uma pergunta que eu acho muito legal. É uma doença crônica? E aí, aqui é muito importante a gente diferenciar doença de transtorno. Sim. Tá? São coisas Show. Lá vão-se os mitos. Hã? Lá vão-se os mitos. Sim, isso é muito importante. Sim, um transtorno, então, quando a gente fala transtorno, é importante, porque é de causa desconhecida e tem multifatoriais. Então, a gente vai observar diversas coisas dentro do transtorno. Não é doença porque não é contagiosa, Sim. né? E é crônica porque não tem cura. Porém, o transtorno, hoje, né, ele tem tratamento. Então, tem tanto o tratamento químico, né, com remédios, e os tratamentos psicoterápicos. Então, tanto a psicologia como a psicopedagogia vem para tentar auxiliar o TDAH a obter uma vida plena, né? Exatamente. A gente não vai falar de vida normal, porque o que é uma vida normal, né? Uma vida normal é bem complicada, é uma vida... Fernanda, fora você, que para mim é uma inteligência histórica, você lembra de alguém importante que tem TDAH e tá aí? Vários famosos com TDAH. Famosos. Vários famosos. Dizem que Einstein tinha TDAH, sim, né? Assim. Você sabia disso, Vandinha? Mais ou menos. E obrigada pela parte da inteligência, mas na verdade eu acho que grande parte dessa habilidade que as pessoas às vezes falam, nossa, como é graças ao TDAH. Porque... na verdade, assim, eu fiz até uma associação. Pensar fora da caixinha, pensar fora da caixa. Então, eu até mencionei uma palavra que eu diria até incorreta, porque o TDAH, ter TDAH não tem nada a ver com a inteligência. A inteligência está preservada, né? E tem algumas coisinhas que a gente tem que ajustar, sim, né? Ao freio, ao controle inibitório. Aí alguém perguntou aqui, gente, olha, eu fiquei tão feliz que eu consegui ler, mesmo sem óculos, né? Como é que eu posso ajudar mesmo sendo leiga? Então, vamos lá. Eu gosto muito, muito, muito de falar dos jogos de tabuleiro. Os jogos para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Gente, isso treina muito a atenção. Jogos, lógico, de tabuleiro, a gente pode falar em xadrez, a gente pode falar em dama, a gente pode falar em Catan, a gente pode falar em qualquer um desses jogos. Nossa, eu tenho milhares aqui. É um jeito divertido de ajudar, né? Exato. Stop. Né? Tudo que a gente pode... E a gente pode brincar com a espera.
E, na verdade, uma coisa que a gente observa muito na criança que tem essa dificuldade de freio é uma culpa muito grande. Tá? Porque eles sabem que eles não podem fazer algo e eles não se controlaram. Então, uma dica, acho que como leigo, é a gente tentar acolher essa criança. Tá? Então, ok, eu entendi que você não conseguiu parar. Como a gente pode fazer da próxima vez? Como eu posso te ajudar? Você quer que eu te dê um sinal? Né? E eu os pais, vamos fazer um combinado? A sua mãe pode te dar um sinal e nesse sinal você vai lembrar que você tem que parar? E você vai tentar. E você vai tentar, porque é muito difícil. Tá? Então, Gente, é legal. deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estou lendo o posicionamento da Glenda. A Glenda, trabalhei com ela há muitos anos, é psicóloga, não atua, mas eu sempre falei para ela que ela nasceu psicóloga e ela diz o seguinte, né? Que a filha dela tinha muita dificuldade e que o pulo do gato foi fazer sentido aprender, porque o TDAH tem aquela questão da motivação, né, que em alguns casos aparece com uma característica a falta de motivação. Então é uma coisa que qualquer mãe, qualquer pai, qualquer leigo pode fazer. Sempre motivar essa criança, né, a ter sucessos pequenos, e aí vai aumentando a motivação até que ela mesma se motive. Nossa, né? E eu acho isso importante. Muito legal. A gente espera que a criança dê um grande resultado. E para o TDAH, é importante a gente valorizar os pequenos resultados, tá? Sim. Porque nem sempre ele vai conseguir chegar de primeira nesse grande resultado. Então, uma pequena melhora, é uma pequena coisa que ele conseguiu fazer, uma pequena coisa que ele conseguiu se controlar. A gente teve uma pergunta... Só um detalhe, isso não quer dizer que na próxima vez ele não reincida no erro. Sim. Porque as pessoas também acham que hoje ele conseguiu... Vai conseguir sempre, reagir. Né? Exato. Aprendizado é treino, né? Aprendizado é treino. E então, sempre treinando até que a própria memória funcione de forma a tornar isso automático. Você ia ler uma pergunta, Sam? Desculpa, Vandinha, que melhora um pouco com a idade. Na verdade, também o que acontece? Ao longo do caminho, e a gente, acho que esse é o principal papel aí dos profissionais, a gente vai ajudar essa criança, esse adolescente, esse adulto, seja lá idoso, a criar estratégias compensatórias. Por quê? Porque uma das coisas que a gente começa a perceber é que, às vezes, para aquela pessoa, ela tem que fazer de uma forma diferente. Isso não significa que seja errado. Então, a gente cria essas estratégias e aí as coisas começam a funcionar, né? Então, dá sim essa sensação que com a idade melhora. E isso não quer dizer que não exista o TDAH no adulto. Ele existe, né? Veja bem. Sim. Mas a gente começa a ter outras estratégias, outros manejos para conseguir lidar com isso. E hoje a gente tem, por exemplo, um grande aumento. Eu acho importante a gente falar isso, Fê. Que essas estratégias, quando elas não são bem elaboradas, podem levar, por exemplo, a um uso de droga, como automedicamento. Com certeza. Então, como assim? A pessoa ela fica tão incomodada com aquilo que ela vê, às vezes, no uso de droga, um medicamento para se acalmar, para ficar um pouco mais contida. E aí, hoje tem, então, usuários que, na verdade, começaram com TDAH não tratado. Sim. Então, mais um mito, né, gente? Esse mito, acho que a gente tem que falar. A medicação. Sim, eu só quero responder uma pergunta antes, Vandinha. Vale motivação Sim. por recompensa? Sim, adoro. Sim. Gente, não necessariamente monetária, tá, gente? Quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa em valor monetário. E não precisa ser, né? Ainda mais que Justo. Pode ser um filme que ele queira assistir um pouco mais de tempo na televisão, no videogame. Mas é importante deixar regras claras, né? Eu falo isso muito para os pais. O que são regras claras? O que ele precisa fazer para ganhar e o que, se ele fizer, ele vai perder. Então, ou se ele não fizer, o que ele vai perder? Regras claras do jogo. A gente precisa ir para o TDAH, gente, não adianta só falar, tá? Outra dica, escreve, faz a plaquinha. Uma tabela. Meu filho tem 15 anos, faça o combinado.
lá, olha, você vai, né? E importante, sentado, olho no olho, conversado, né? Porque o TDAH tem a questão de atenção, então vamos sentar regras, e regras curtas, E né? atividade, Orientações curtas. atividade própria do TDAH, né? Que vai sim, né? Tentar pleitear a quebra de regras. E aí, isso é outra coisa, né? Recompensa, gente. Não adianta recompensa de longo prazo. Ah, então no final do ano eu te dou um videogame. Não. A gente quer recompensa aqui, ó, curto prazo, né? Até porque a gente não recebe salário uma vez por ano. Não é? A gente não recebe salário uma vez por ano. Pensa, a gente recebe, então, olha, você vai trabalhar o ano inteiro e vai ganhar uma vez só, né? Então, gente, não, você vai ganhar duas, vai ganhar no seu aniversário. Então, antes, aí vocês vão falar, mas antes funcionava, porque eu só ganhava no Natal ou no... Gente, ok, e funcionava. E era isso, as crianças tinham muita dificuldade a lidar com isso, elas eram retiradas de um contexto, elas iam para um contexto de trabalho, onde sim elas aprendiam a ter recompensa através do dinheiro, ou ajudando a família e tendo mais condição de comprar alguma coisa, mesmo que seja alimento. Então a gente tem uma mudança na sociedade em relação a isso. Né? Por que eles também ficam tanto em jogos e o TDAH adora um jogo? Porque é recompensa imediata. Então, O jogo é feito para isso, né, Fê? Exato. Ele é feito para garantir a atenção e recompensa, recompensa, recompensa. Tanto que agora já é até indicado para alguns tratamentos. E isso é muito interessante. Medicamento nos Estados Unidos, um jogo, porque trabalha com a questão da recompensa e controle inibitório. Né? Então, se o cara consegue puxar o freio durante o jogo, fazer as atividades que ele precisa, ele tem a recompensa, ele gosta de jogar, e isso vai aumentando o tempo dele e a tolerância à frustração, que é outra característica do TDAH. Baixa tolerância à frustração. As coisas do jeito que quer. Sim. E aí, você falou do medicamento, né, Andinha? O mito. Vamos derrubar um mito. É claro, aqui a gente está focando em criança e adolescente. E quando a gente fala de dar remédio para uma criança e para um adolescente, é difícil. Sim. Né? Ainda mais psiquiátrico. Ainda mais psiquiátrico. Então, é claro que dá esse impacto muito mais social de eu vou ter que dar remédio para o meu filho, mas e eu sempre trago, ok, vamos tentar por terapia? Pode ser, se estiver tendo um acompanhamento próprio, a gente pode tentar essa solução. Mas se a gente começa a perceber que está tendo um sofrimento maior, não tem para que não dar remédio, né? E é mais ou menos, eu sempre trago esse exemplo. Se tivesse pneumonia, você ia não dar remédio? Né? Diabetes, você ia não dar remédio? Você ia tentar controlar só com a dieta? Ou você ia falar, não, vai usar insulina? Então, né? É uma dificuldade. É uma dificuldade, mas hoje nós temos remédios bons, né? Tem um que eu adoro o nome. Sim. E a gente tem que pensar numa coisa que eu gosto muito, muito, muito de falar nessa parte de medicação. Nós temos excelentes medicamentos e excelentes médicos. Sim. Então, não é toda criança que está tomando medicação que só está tomando porque tem. Não, né? Então, também se criou um mito de que se dá muito remédio para as crianças. Sim, existem pessoas que medicam crianças de forma indevida, mas existem muitos que não, que fazem de forma criteriosa. E eu acho que é importante ter confiança nos profissionais que estão acompanhando a criança. Então, né? E a revisão dessa medicação, né? Porque, diferentemente da pneumonia, né? Que você vai ter a medicação por um tempo e sarou, né? O TDAH, como todas as questões mentais, eu acho que precisa de um acompanhamento, de uma revisão, e nem sempre, de uma adequação. Sempre, porque a pessoa pode criar, sim, estratégias. A Fê não toma remédio sempre para isso. Tem momentos da vida dela que ela percebe um maior descontrole.
Seja por estar muito ansiosa, seja... Isso, porque aí a gente vai criando outras coisas. Mas a gente cria estratégias para lidar com a questão da atenção e da aprendizagem. E é possível. Eu gosto muito de falar isso para os pais. É possível. É um caminho difícil, a infância, a adolescência em relação à escola. Mas é possível. E é tão interessante quando a gente consegue lidar com isso, a gente fala, nossa, né? Eu posso ter o TDAH não pode me ter. Né? Então, ter TDAH não significa que eu vou ter uma vida ruim. E aí, pontuando aqui, será que não existe um exagero na indicação? E eu acho que entra naquilo que a gente falou, né? Hoje a gente precisa fazer um diagnóstico criterioso. Sim. Tá? E a gente sempre sugere multidisciplinar, gente. Sim. De alguma forma. Porque é isso. Se tem algum profissional que trabalha... fono. Isso. Fonos são incríveis, gente. Sim. É com a criança que ainda tem algum recurso ou que acha que ainda não. É importante essa conversa. Né? E é aberta essa conversa com os pais. Sim. Então, se a gente falar, olha, eu acho que a medicação ia ajudar. Né? Se o médico sugeriu, né? A gente fica de olho quais são as questões adversas e a gente entende esse medo e essa cautela. E tem que ter cautela mesmo, senão todo mundo sai. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu tenho um pequeno que tem hiperatividade acentuada e com a quarentena piorou muito. Sim. E aí a mãe falou, e ele não toma medicamento, a gente vem fazendo todo um tratamento, a mãe optou por isso. E né, a gente vem e ele tem tido resultados e a mãe falou, Samia, tá demais, será que é a hora de entrar com medicamento? Eu falei, não. Por quê? Será que este momento de quarentena é a hora da gente avaliar isso? Não tá mal para ninguém. Todo mundo tá mais ansioso, todo mundo tá mais quieto em algumas coisas. Então, é claro, gente, eu tô trazendo um exemplo aqui para vocês. Mas esse cuidado precisa ter nos profissionais. Então, procurem profissionais que vocês confiem. Eu acho isso super importante. Calma que teve um montão de comentários, gente, que delícia. Então, eu vi uma pergunta interessante ali. É o seguinte, onde é mais difícil fazer o diagnóstico? Né? Ou na vida adulta, ou quando criança. Né? E é interessante isso, gente. Bem tranquilos, tanto para criança como para adolescente. A gente tem os protocolos bem definidos, bem estabelecidos, e a gente tem muita ferramenta. Então, não faz muita diferença, né? E a gente vai começar a fazer essa avaliação com as crianças a partir dos 3, 4 anos, porque antes disso a gente tem que dar uma segurada. Mas eu acho que diagnóstico de acordo com o DSM é só a partir dos 7, que é a idade escolar. Sim, tá? Então, e aí é uma coisa interessante, gente. O que a gente faz, né, gente? É uma coisa interessante. Se a família não coopera nisso, né? É claro que, gente, todo mundo vai ter uma história. Vão ter histórias mais fáceis, vão ter histórias mais difíceis. E aí eu acho que tem a Fê aqui que... E, gente, a gente vai aprender a lidar, cada um com a sua história. E a gente não vai ser muito diferente da nossa família. Né? Então, aquela criança, por mais diferente que possa parecer em algum momento, ela vai ser criada dentro de um convívio, de um conceito cultural, moral e ético. Então, ela vai aprender a lidar com isso e vai criar as suas próprias estratégias, sofrendo mais ou menos. É claro, eu vi uma entrevista, né, do Luciano Huck, e ele falava que ele gostaria de construir uma estrada asfaltada para os filhos, assim, para eles não terem risco de se machucar, de cair, de furar um pneu. Ele nunca andou de carrinho de rolemã no asfalto e ficou sem unhas? Provavelmente, né, todo cheio de idade. Qual foi meu celular? Então, é claro que como família, essa é a nossa principal preocupação. Asfaltar o máximo possível a estrada dos nossos filhos e dos que nós cuidamos. Como é que a gente pode fazer isso quando tem essa dificuldade? Uma sugestão sempre eu dou é que sim, a família faça, e não só a criança, um acompanhamento com um psiquiatra.
E as pessoas tomam um susto. Ai, E aí eu sempre tento derrubar esse tabu, porque dificilmente a pessoa faz um check-up e passa no psiquiatra. Vai no dermatologista, vai no urologista, no gastro, no nefro, e não vai ao psiquiatra. Só que essa máquina que está aqui comanda todo o resto. Então, nós precisamos que o médico conheça a gente bem, né? conheça a gente bem, e conhecer a gente bem é no momento em que a gente não está em crise. Vou pegar o gancho do caso que a Sâmia relatou. A Sâmia conhece o funcionamento deste paciente e este andamento para chegar neste momento de crise e falar para a mãe: espera, vamos esperar um pouquinho. Mas por quê? Porque ela tem essa história. Normalmente a gente deixa, se precisar ir para um psiquiatra, a hora que a gente está... né, gente? Então, vamos tentar conhecer o cara antes, para o cara falar: olha, realmente agora você está muito ansioso. Então, Né? E é tão bom e é importante. E avaliar. Ó, falaram algumas coisas aqui que eu quero pontuar, Fê. O Nil falou, né, o processo da Gabi, tanto na psicóloga, e o quão importante é procurar profissionais. A Neia reforçou que o TDAH costuma abusar do álcool e outras drogas quando Sim. jovem. E aí, Neia, eu vou por exemplo, quando jovem, né, o jovem costuma abusar do álcool e da outra droga. Pô, eles estão muito vulneráveis a isso, é uma época de experimentação. E até porque lembra do controle, aquela parte que puxa o freio e que lê o perigo, é meio mais ou menos. E o TDAH menos ainda, então... Sim, o TDAH, ele vem como essa automedicação, tá? Fazendo esse uso. Sim. Gente, é claro... Eu não consigo ler o que está escrito ali, gente, mas... molecada, gasta energia. Eles alimentam as mentes e egos na internet e acabam ficando perdidas. A gente tem toda essa nova ronda da internet, né? A gente põe aqui como algo novo e tá todo mundo tentando definir ainda o que é esperado e o que é normal, tá? Dentro disso, tá? Pensando que é um fenômeno novo, a gente está tendo gerações novas expostas à internet. E, obviamente, o gasto de energia está sendo diferente. Sim. Hoje, então, nessa quarentena, onde as nossas crianças não podem sair, está sendo muito complicado tirar eles da frente do computador, do iPad, do celular, seja do videogame. Então, e aí, gente, é importante a questão da organização, da rotina e de sistema de recompensa, né? Porque E para qualquer um, né? Para qualquer um, justamente. Para qualquer um. Para qualquer um. E eu queria muito reforçar que o TDAH ele não é impeditivo de nada. De nada, de nada. A grande questão é como conviver com as coisas que ele traz, sim, né? Para você criar as estratégias dentro da sua rotina. Porém, ele traz um monte de coisas boas, né? Então, os TDAH são conhecidos também pela criatividade, pela engenhosidade, pela vivacidade, pela proatividade. Então, é muito importante você saber o que você tem, porque aí você cai alguns mitos. Então, por exemplo, para mim, eu achava que eu era burra. Tinha certeza. certeza. E eu descobri que não. Eu só não conseguia fazer um resumo, mas se eu fizesse um mapa mental com desenhos e tudo mais, eu conseguia aprender. Eu até hoje estudo com canetinha. Você pega o estudo da Sâmia bonitinho, né? Resuminho, grifado. O meu também é, só que ele é todo colorido, desenho, seta e por aí vai. São só formas diferentes. A gente já precisa lidar com o outro. E esse era o nosso tema, né? Como conviver com o TDAH? Muita conversa, recompensa, sim. Trabalhar a questão da recompensa é legal. Criança e adolescente, eles dão bons resultados. Motivação, a criança precisa ter um motivo. Motivação. Por que é que você tem que fazer isso? Para quê? Mas por que eu preciso aprender? Porque você vai fazer prova. Olha, a gente tem que entender história para isso, geografia. E aí a gente pode pedir ajuda quando isso está muito difícil. E aí vem uma outra coisa. Tá complicado? Procurem profissionais, né? Procurem profissionais que estejam habilitados e que possam ajudar a criar essa estratégia. A Bia falando que ela é campeã de resumo.
E se Ah, a gente conhece os resumos da Bia, né, gente? o Que são maravilhosos mesmo. presente bacana, uma viagem diferente. Deixa até eu empolgada e mais início. É verdade. É isso, Nil. E aqui você pode ser grandes. A gente pensa em recompensas pequenas. Às vezes é um chocolate no fim do dia. E a Neia está perguntando do TDAH adulto, o que fazer? O TDAH adulto é complicado. Eu acho complicado receber esse diagnóstico como adulto, porque a pessoa já vem. Ah, mas eu sobrevivi até aqui com as minhas dificuldades, né? Mas também vem uma sensação de alívio. De alívio porque você percebe que assim, puxa, né? Tem um porquê, né? Não era só porque eu tinha preguiça, porque muitas vezes eu não tinha preguiça, eu só não conseguia. E era muito mais interessante para mim passar como preguiçosa do que as pessoas soubessem que eu não conseguia estudar. Era mais fácil. Gente, Era mais... olha que importante. Então, A Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ela já considera o TDAH uma questão de saúde pública. sim, Né? Justamente porque é um transtorno que pode abalar, pode alterar a vida inteira de uma pessoa. gente, Né? E isso é muito importante. Como é que o adulto chega, às vezes, com uma alta frustração, não conseguiu encontrar carreira, né? Ter a valorização da carreira que ele sabe que ele podia ter. Então, é por isso importante o diagnóstico em qualquer fase da vida. sim. Né? E a gente vai pensar que o TDAH ele é um transtorno que ele vai dando a mão para outros. Quando você tem um transtorno mental, a chance de você ter um segundo concomitante é maior. Então, o que acontece? Quando eu não tenho o controle, né, e o tratamento desse TDAH na infância e na adolescência, na fase adulta, ele provavelmente vem de mão dada com mais algum. Ou ele vem acompanhado de ansiedade, ou de depressão, ou de algum outro transtorno, transtorno bipolar, ou ele vem acompanhado de uma questão de dependência química. Então, a gente tinha um TDAH que fez uso de substância, e aí ele tem uma chance maior, sim, de dependência. Então, o que acontece? Na vida adulta, na grande maioria dos casos, não são em todos, por favor, a gente não vai generalizar, mas é muito comum que ele já venha de mão dada com outros transtornos. Então, é super importante que se eu tenho desconfiança de que tem alguma coisa diferente, que eu sou adulta, mas isso faz sentido para mim, não importa, tem que começar a tratar. Quanto mais cedo eu tratar, menor a chance de eu ter outras questões de saúde mental. E é isso, né? Acho que quando a gente fala de saúde mental, gente, aqui a gente está falando do TDAH, a gente poderia estar falando de qualquer outro transtorno. Borderline, estão perguntando? E TDAH pode, tá, gente? E vocês estão falando super, né, de cada etapa vencida, e é legal, mas, gente, a gente quer ter uma vida saudável. Né? Hoje se fala muito isso, vida saudável. A gente não precisa ter um transtorno. Sim. A gente, todo mundo tem um problema, é um ponto. E ter com quem compartilhar isso é muito importante. É claro, pode ser um amigo, uma irmã, um irmão, e às vezes um problema um pouco maior, tem profissionais para isso. Acho importante as pessoas saberem que você não precisa mais estar sozinho nisso. Né? As pessoas... Ter a sensação de ser o único, né? E sofrer calado, e eu acho que é importante também, né? A gente vê tanto na clínica, tantas pessoas que nos procuram, como a gente comentou no auge, às vezes de uma crise, de um momento muito difícil, e que depois se tornam pessoas parceiras, e a gente vai ganhando tempo junto, né? Eu acho que é isso aí. Uma pergunta legal. Existe diferença no métodos de ensino tradicional e construtiva? Eu acho que aqui você quis dizer construtivista, me corrija se eu estiver errada, no desenvolvimento do TDAH. É interessante essa sua pergunta, porque o método construtivista, ele é um método que põe um pouco mais a mão na massa, né? E aí eu sempre respondo, quando os pais perguntam, então se eu colocar numa escola construtivista vai ser melhor para ele? Primeiro a gente precisa conhecer a criança. Tem criança que vai super funcionar no método
construtivista, e tem criança que vai super funcionar no tradicional. O que vai variar? Sim. De criança para criança. Então, existe diferença entre os métodos? Sim, os métodos são diferentes. A gente tem uma TDAH que se Sim. deu muito melhor com o método apostilado. Exato. Né? Porque é mais Por causa da organização, por causa do método, né, justamente do passo a passo. Né? Então, assim, os métodos são diferentes e, graças a Deus, a gente tem esses métodos diferentes, porque aí a gente consegue até alocar para um lado ou para o outro. Tem mais TDAH... Homem tem mais TDAH do que mulher. É mais diagnosticado em homens, tá? Sim. Tem uma prevalência, mas não sei se tem algum estudo, não me lembro agora. Que eu já li sobre isso, e até recentemente ele vai falar que os homens costumam ser mais diagnosticados, até porque o homem costuma ser mais do subtipo hiperativo. Sim, Então, as mulheres acabam desenvolvendo com mais frequência o subtipo desatento. Desatento. Estão sendo aquelas crianças que têm Mais dificuldade, mas que são as quietinhas. Que a Wanda comentou, né, Vandinha? Que ficam... Aquela que não dá trabalho, né? Ela fica quietinha. Gente, e um link interessante, falando de comorbidade, que a Fernanda estava falando, de um transtorno vir acompanhado com o outro, né? Muitas vezes a criança, ela vem crescendo, chega lá com 6, 7 aninhos, primeiro aninho, alfabetização, e aí começa a aparecer uma desatenção, né? E aí vem a descalculia, vem a disgrafia. Às vezes vai ficando evidente. Aquilo já existia, mas ele ficou mais evidente porque a partir dessa idade que a gente entra na alfabetização, a gente começa que a criança precisa de um tempo para fazer algumas atividades bem específicas. E aí isso... Estruturadas, Fê? Exato. Essa palavra que eu queria. Mais estruturadas. E às vezes isso começa a aparecer de uma outra forma. Ô, Nil, você está apontando aí? Sim, existe um componente genético. Então, a gente vê crianças com TDAH com pais com TDAH, tá? É importante, se você acha que você tem algo desse tipo, procurar profissionais para esse diagnóstico ser preciso, né? Não adianta aqui na live a gente tá trazendo informações para vocês, gente, mas lembrando, esse diagnóstico ele é sério, ele tem que ser feito de uma maneira correta e séria, tá? Não é... e tem a questão social também, né, meninas? Porque, de repente, eu estou no meio, criada por alguém que é hiperativo, né? E eu vou crescendo nesse meio e, de repente, eu também me comporto dessa forma, não necessariamente que eu sou um TDAH, certo? Vai cair a nossa vai acabar o nosso horário, nosso tempo, e que assunto legal, né? Sim. Só tem mais um minuto. Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente podia fazer uma live 2 sobre o transtorno o TDAH, e aí mais baseado nas perguntas que a gente receber na nossa caixinha durante a semana. Rosana, porque daí a gente... é isso, né? Os pais não têm conhecimento sobre isso e transforma todo o processo de aprendizagem super difícil. Nil, já acabou. Eu sei que não parece, mas ficou uma hora junto e a gente agradece justamente vocês. Muito bom, gente. Obrigada. Foi muito legal. Obrigada. Vocês acham que a gente deve... Quarta-feira tem mais. Sobre esse tema? Olha, assim, se vocês quiserem, a gente faz uma fase 2 do TDAH, né? Recebendo aí perguntinhas. É um tema que eu amo falar, gente. Eu também, gente. E é muito recorrente. Vale a pena. A gente pode trabalhar, trazer umas outras curiosidades. Depois a gente consegue repassar as perguntas, ver se alguma coisa não ficou respondida. Gratidão. Obrigada por passarem mais um tempinho com a gente. Obrigada por nos ajudarem a aprender e a ensinar. Ai, obrigada, gente. Gente, foi ótimo. Bem. Tá caindo. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau.